Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Nessa oportunidade eu quero resolver com vocês essa questão do ita, tá bom? A questão aí de função exponencial que diz assim, ó. Seja A um número real com A maior do que zero, menor do que um, então os valores reais de x para os quais A elevado a 2x menos a mais a ao quadrado que multiplica a elevado a x mais a elevado ao cubo menor do que zero são. Veja só, nesse caso, gente, nós vamos considerar aqui uma variável auxiliar, vou chamar de u. Vamos dizer que u é igual a elevado a x. Quando a gente faz esse tipo de substituição aí, nosso a elevado a 2x vai ficar u ao quadrado menos, aqui vai ficar normal, né? A mais a ao quadrado. A elevado a x vai virar u mais a elevado ao cubo menor do que zero. Vocês podem perceber aí que dá uma equação do segundo grau na variável u. Nesse caso, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara para resolvermos aí, né? Na verdade, eu falei equação, mas é uma inequação, né? Porque é menor do que zero. E aí vai ficar o seguinte, gente. Delta vai ser b elevado ao quadrado menos 4ac. Quem é b? B é a mais a ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar a mais a elevado ao quadrado, tudo isso ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O a é 1 e o c é a ao cubo. Desenvolvendo aqui, olha só, tem um quadrado da soma, né? Vai ficar o primeiro termo ao quadrado, a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes a ao quadrado, que dá a ao cubo, mais o quadrado do segundo. A ao quadrado vai ficar a à quarta potência. Desculpa aí, gente. Menos 4a ao cubo. E aí nós vamos continuar aqui. Você vai ver o seguinte, ó, que delta vai ser a ao quadrado. Aqui eu tenho 2a ao cubo e aqui eu tenho menos 4a ao cubo. 2 menos 4 dá menos 2, né? Menos 2a ao cubo mais a ao quadrado. E aí isso dá um trinômio quadrado perfeito, pessoal. Esse trinômio quadrado perfeito vai ter como raiz quadrada a menos a ao quadrado. Olha só que questão interessante, pessoal. Veja só, vamos ver quais são os valores de u. U vai ser igual a menos b, que vai ser o quê? Menos b é menos a ao quadrado, menos mais ou menos, né? Raiz quadrada de delta. Quem é a raiz quadrada de delta? A menos a ao quadrado. Tudo isso sobre 2a, que é igual a 2. Nesse caso, pessoal, nós vamos ficar com u', que é, digamos, menos a ao quadrado, mais a menos a ao quadrado, tudo isso sobre 2. E aí você simplifica, veja só, menos a por mais a, e aí vai ficar menos 2a ao quadrado, que é igual a menos a elevado ao quadrado. Agora vamos fazer o u duas linhas, que é o que tem o sinal de menos. U duas linhas vai ser igual ao quê? A menos a ao quadrado, menos a mais a ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Então, cortando aí os termos opostos, né? Vou ficar com menos 2a sobre 2. Isso aí vai dar igual a menos a. Ok? Vamos então agora para a nossa forma fatorada da nossa inequação. Essa inequação escrita aí numa forma fatorada, pessoal, vai ficar assim, ó. O u, né, assim, menos uma das suas raízes, digamos, menos o a ao quadrado, ou menos a ao quadrado, né, que vai ficar mais, tá? Que multiplica u mais a, que é menor ou igual a zero. Se você desenvolver isso aí, você vai chegar
na equação inicial aí, tá? Dessa forma, você vai perceber o seguinte, gente. Você vai perceber que, como é do segundo grau, isso é uma parábola, né? E essa parábola é interessante para a gente que nós venhamos pegar os números que são menores do que zero. Então, deixa eu fazer um desenho aqui de como é que vai ficar mais ou menos, tá? Que digamos que seja o eixo X. Deixa eu dar uma ajeitadinha nisso aqui. Não ficou legal. Eixo X aqui. Aqui nós vamos ter a parábola. Coeficiente A é 1, então é côncava para cima. Esses dois pontos aqui são as nossas raízes. E aqui nós vamos ter ó, positivo, negativo, positivo. Para a gente só interessa esse intervalo aqui. Ó. E eu quero que você perceba que, como é menor do que zero, não vai contar com esses intervalos aqui, ou com essas raízes aqui. Ó. Essas bolinhas aqui, então, são abertas. Né? O intervalo é aberto nas suas duas extremidades. Nesse caso, o U ele vai ser, então, maior do que A ao quadrado e menor do que A. Por que que A ao quadrado é menor do que A, pessoal? Só uma dica aqui. Como esse é um número maior do que zero e menor do que 1, então, quando você eleva ao quadrado, ele vai se tornar menor, tá certo? Então, U ele é maior do que A ao quadrado e menor do que A. Nós precisamos, então, separar isso aí em duas inequações. Quem era U? Era A elevado a x, né? Sim? Então, A elevado a x é maior do que A ao quadrado e menor do que A. Dizer que A ao quadrado é menor do que A elevado a x significa que, nesse caso aqui, como A ele é menor do que 1, maior do que 0, menor do que 1, x ele é menor do que 2, tá? E pegando aqui, ó, o A elevado a x é menor do que A elevado a 1, isso implica em x maior do que 1. Portanto, a solução aí da nossa inequação vai ser o que? Os valores de x, que são maiores do que 1 e menores do que 2. Logo, você vai perceber que a alternativa correta dessa questão aí é a letra C de casa. Espero que você tenha gostado desse tipo de questão. Se tem dúvidas, tem sugestões de conteúdos, deixa aí nos comentários, tá? Inscreva-se no canal e me diga aí, tá? Como é que eu posso lhe ajudar? De verdade, o que tiver dentro do meu alcance, eu farei aqui para criar um conteúdo bacana, um conteúdo que agregue valor aí para a sua vida como estudante e você possa desenvolver na matemática, tá bom? Um abração, bons estudos e até o próximo vídeo.